Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Em 2002 a 2004, o campeão do mundo era Ruslan Ponomariov. Sim, meus amigos, esse jogador aqui, ó, jogador ucraniano, campeão do mundo. Você já viu falar de alguns? Garry Kasparov, Bobby Fischer, Capablanca, Botvinnik, Magnus Carlsen, por aí vai a lista, né? Tem aí alguns nomes bem famosos, Karpov, mas um pouco se fala sobre Ruslan Ponomariov, campeão mundial de 2002 a 2004. Ele tá de volta em 2024, jogando aqui o torneio... como é que é o nome desse torneio aqui? O Salamanca Chess Festival 2024 está jogando aqui, então, esse torneio e tá detonando, tá liderando aqui o torneio. Olha só, vamos trazer aqui, ó, a página aqui de a classificação, olha só, né? A gente vê aqui Ruslan Ponomariov liderando o torneio. Ele fez uma sequência de 5 vitórias seguidas, a gente vai ver aqui agora. Ele começou o torneio com uma derrota e com um empate. Brum, voou para a liderança. Está de volta Ponomariov, com grandes jogadores no torneio. Kirill Aleksenko, Wito Rizaga, Michael Adams, lenda do xadrez inglês, e grandes jogadoras como Elizabeth Petz, a Salimova, olha só, a Maria Muzichuk e também a Mônica Ruiz, né? Então a gente vai dar uma olhada em algumas partidas e antes a dica para você que quer trabalhar com tecnologia, grandes oportunidades na área, o mundo tá mudando, né? E agora realmente tem muita demanda para essa área e a dica de ouro é a escola online Alura. Então se você quer entrar nessa área, tá buscando migrar de carreira ou já é da carreira e quer um upgrade, a dica de ouro é a escola online Alura, a maior escola online de tecnologia do Brasil. Mas Rafa, lá eu vou aprender mesmo? Aqui você vai aprender de verdade, sabe por quê? Porque a Alura é uma escola de verdade, são diversas formações. Você vai escolher aquela que mais te interessa e cada formação dessa é composta por vários cursos, ok? Uma trilha de cursos para todos os níveis, desde 0 até o nível avançado, e você vai se certificar, vai aprender coisas novas, vai melhorar o teu currículo, vai fazer um network. Eles têm um Discord aqui, uma comunidade gigantesca no Discord, vai também poder utilizar a Luri, que é a inteligência artificial da Alura, para te ajudar nos seus estudos. É realmente fantástico. Olha, pessoal, vou deixar o link aqui na descrição e também o QR Code para você conhecer os diversos depoimentos de quem já mudou de vida com os cursos da Alura. Quem sabe o próximo depoimento aí pode ser o seu, tá bom? E a boa notícia é que para a galerinha do canal Xadrez Brasil tem desconto na matrícula utilizando o link ou o QR Code aqui, tá bom? E lembrando que a matrícula dá acesso à escola toda, a todo o conteúdo. Aproveita essa oportunidade, tá bom? Fica aí a dica e vamos então aqui às partidas, meus amigos, de Ruslan Ponomariov. Começando contra o Kirill Aleksenko, a gente tem uma abertura hatch. A gente vai passar pelas vitórias, pelas 5 vitórias seguidas, esse grande feito aqui que ele conseguiu, né? Por enquanto aqui, lances de desenvolvimento, a gente já vê um cavalo B5 que chama a atenção, em vez de jogar um D4 ou bispo E2, ou bispo E2 ou D4, talvez D4 mais natural de todos, mas ele não quer deixar nenhum peão na frente aqui do bispo, já segue com o cavalo B5 atacando o bispo sai e agora sim o bispo em E2. A6 o cavalo volta e aqui B6, beleza. Com isso, pelo menos, o Ponomariov conseguiu tirar o bispo dessa diagonal mais ativa, segue trocando peões aqui no centro e roque. Cavalo vem para D7 e aqui, de fato, D4, combatendo a casa de C5. O bispo volta para D6, teimoso, e aqui A4. Seguimos com dama em E7, a dama vem para a casa de C1, dá reforço aqui nas casas escuras e também na coluna C. A partida segue com bispo aqui na diagonal e agora bispo em A3 propõe trocas. C5, uma tensão enorme aqui na casa de C5, ela tá pegando fogo. Torre veio para a coluna D, torre veio para a coluna C e aqui torre A2, um lance difícil da gente encontrar, mas faz todo sentido. É uma maneira de deixar a dama aqui na casa de C1, lutando pela coluna C e ao mesmo tempo não ficar com a dama exposta aqui para cima dessa torre, né? Cavalo em E4 foi jogado, a torre chegou mesmo em C2. O cavalo veio para F6 e temos trocas. Cavalo toma, bispo pressiona agora aqui o cavalo em C4, atacando tudo aí. E agora os bispos estão se encarando. Aqui o Aleksenko ameaçou tomar o bispo, atacando a dama além de tudo. Por isso o lance é forçado. Bispo por bispo atacando a dama.
Cavalo toma, foi jogado, temos trocas, peão toma, bispo toma, olha a confusão. O Kirill Alexenko entregou um peão para poder detonar aqui a proteção do Ponomariov, difícil, né? Bispo toma, peão toma, e aqui a dama vem para casa de F6, já atacando aqui o peão. E o rei G2 faz a proteção. Dama G6 com cheque, o rei sai, dama em H5, mais uma vez atacando o peão. Rei E2, o rei insiste em proteger o peão, mas agora não tem mais cheque. E aqui, entregando o peão de H2. Mas Kirill Alexenko segue com o melhor lance da posição, B5, esses caras jogam muito. Dama por H2 é um lance que captura um peão, mas está caindo em A6, por isso B5 é um lance importante. B5 foi jogado, o bispo vem para segurança e aqui B por A4, capturou o peão aí na coluna A. Seguimos com o bispo por A6, continua mantendo um peão a mais por enquanto o Ponomariov. E aqui A3 dispara o peão passado. Torre A2 bloqueia agora o peão, tem 2 ataques para cima do peão. E aqui é possível, os computadores apontam que o melhor lance aqui do Kirill Alexenko... Cara, é muito difícil de encontrar o melhor lance aqui. Se você quiser dar pause nessa posição, só para vocês terem noção aqui o drama, como é difícil encontrar o próximo lance. É assim, é impensável para a maioria das pessoas. Para mim, pelo menos, eu nunca nem consideraria esse lance aqui de negras. É o lance rei H8, tô brincando. É o lance torre por E3, meus amigos. Que é isso? Não é? Isso aqui você parece que... Ué, cadê a compensação disso daqui, né? Aqui, enfim, se F por E3, dama por H2, a gente até entende. Vamos ver essa continuação, né? Se F por E3, dama por H2, rei F1, e aqui dama por A2, ou, se quiser, cheque perpétuo. Agora, outra possibilidade aqui, depois desse torre por E3, seria dama por E3. E aí, cadê a continuação? Torre E8, né? Então aqui é muito interessante essa linha mentirosa aqui da máquina, né? E aí continuaria tendo luta, chances aí para os dois lados, né? Mas enfim, isso não foi jogado, é uma grande fantasia. A partida seguiu com torre de E em C8, mais natural, né? Atacando a dama. E dama vem para casa de D2 e agora F5. Kirill Alexenko perigosíssimo, vem com contra-jogo. Torre C1 foi jogado pelo Ponomariov. Cavalo centraliza aqui em E4. Belo lance aqui do Kirill Alexenko, aproveitando o tema da cravada. Seguimos com dama em E1. E agora o cavalo manobra para G5. Pressão no peão de F3. Como é que protege isso? Temos trocas das torres. Torre toma e agora dama em H1. Único lance da posição, protegendo tudo. E agora torre C3 pelo Kirill Alexenko. Uma partida assim, modelo. Os caras não erraram nada até agora no lance 36. Inacreditável. H4, cavalo atacado, F4, jogado pelo Kirill Alexenko, indo para um ataque aqui, aproveitando aqui a cravada do peão. Por isso, torre A1 foi jogado, ameaçando agora o cavalo, aqui está protegido, e agora cavalo E4, mais uma vez aqui aproveitando o tema da cravada. E aqui então vai para o primeiro erro, Kirill Alexenko, com o tempo caindo, talvez... Cavalo por F3 mesmo pudesse ter sido jogado, né? Porque tá caindo o bispo aqui na sequência, cai aqui o peão e vai para esse final. Ainda assim, talvez um pouco melhor para as brancas, mas com um bom jogo, talvez o Kirill Alexenko poderia lutar por um empate numa variante como essa. Mas depois de cavalo E4, o ponto todo é que o Ponomariov segue com o melhor lance da posição. Ou dama B1 aqui, ameaçando agora sim capturar o cavalo. Notem que... se bispo pôr, né? A ideia aqui era jogar dama B5. Olha o perigo desse Kirill Alexenko, né? Do Cirilo. E aqui teria dama B2, cara. O Cirilão atacando com força. Aqui a única maneira seria... Puxa, a vida ameaçando aqui checkmate. A dama viria para defender. E com fortes ataques, né? Tipo assim, A2, peão passado. Então aqui entregaria uma peça, né? O Kirill Alexenko, para conseguir um ataque vencedor. E é vencedor mesmo. Aqui tem torre C1 tentando dar mate. Umas coisas maravilhosas, talvez mentirosas, mas certamente maravilhosas, né? Aqui dá para escapar do perpétuo? Vamos ver. Que isso, cara. Ô, Rafa, você tá indo longe demais. Essa continuação tá mais mentirosa do que o filme do ET. Pera um pouquinho, pessoal. Vamos lá, só pra ver mais um pouco aqui se dava pra, né, ficar realmente com uma vantagem. Aí você forçou a troca da dama na preguiça aí só pra falar que essa linha era boa, né, Rafa? Vai, volta pra verdade aí.
Por isso, meus amigos, interessante esse lance cavalo E4 do Cirilão, né? Mas a partida seguiu com dama B1, exclama, não capturando o cavalo, mas sim trazendo agora, né, a dama para a coluna B, pressão para cima do cavalo, controlando também o avanço do peão. Belo lance. E agora, Kirill Aleksenko segue com o lance cavalo em F6, mas agora a dama chega expondo o rei, segue trazendo a torre pro ataque, vai ficando difícil pro Ponomariov. Ponomariov vai pro melhor, vai ficando difícil pro Aleksenko. O Kirill Aleksenko segue com torre toma, rei toma e agora A2. No entanto, dama em A7 com cheque, torre G1 com cheque. E depois de rei H6, meus amigos. Dama por G7, checkmate, bela vitória aqui do Ponomariov pra cima do super jogador Kirill Aleksenko. Ponomariov, campeão do mundo, está de volta. Olha só a precisão, vocês vão se assustar com isso daqui. Vocês vão se assustar com essa precisão. 96.9 numa partida longa. 97% de precisão numa partida muito longa. Cometeu muito pouco erro. Jogou com 2.800 de performance o Ponomariov. Muito acima do rating atual dele. Ele que já chegou... O pico de rating dele foi 2.760 e poucos, assim, quase chegou em 2.800 o Ponomariov, né? E ele foi campeão do mundo. E tá em boa forma, gostei de ver aí a volta do campeão do mundo. Ele voltou! Vamos ver mais uma partida aqui então agora contra a Nurgil. Nurgil. Como fala? O Nurgil, o pessoal fala mais Salimova, né? Mas acho que é Nurgil Salimova. Vamos dar uma olhada aqui então? O Ponomariov vem com as peças... Gostei do Trompovski. Isso aqui, pessoal, para quem não sabe, é o ataque Trompovski. Ah, Rafa, que legal, é um ataque russo. Não, é brasileiro. É o Otávio Trompovski, é verdade isso daí. Eu sempre... Pra mim foi uma... O dia que... Quem me falou isso foi o Shannon Bruce, numa live que eu fiz em 2019, acho. E ele falou, Rafa, sabia que essa é a abertura mais brasileira de todas? Eu falei, tá, é brincadeira, né? Não, é o Otávio Trompovski. Eu falei, zoeira. Não, aí eu fui ver, era... realmente, ali, acho que de 1920, né, o Trompovski, ali que jogava lá, quem é que mais jogava naquela? Enfim, é verdade isso daí, é um brasileiro que jogava, e ficou popularizado, então, o ataque Trompovski, em homenagem ao Otávio Trompovski. A D5 foi jogado, cavalo D2, E6, temos E3, H6, aqui a gente tem esses lances de desenvolvimento, o Ponomariov já ataca o centro, segue com desenvolvimento, uma pressão ali em B2 e solta o G5 para cima do bispo. Temos cavalo H5, sempre, um abraço Davi Leandro. E aqui bispo em E5 atacando a torre sai, e aqui G4, cavalo atacado, F6, olha a confusão. Aqui, peão por C5 atacando a dama, bispo toma, o bispo atacado volta, sobrou um cavalo aqui atacado, mas primeiro bispo por bispo foi jogado, e depois de peão toma, agora sim o cavalo. É o fianqueto do cachorro, o cavalo volta em segurança, né? Dama C2 foi jogado, rei agora traz a proteção na casa de G6, e agora H4. Bispo vem para a casa de D7, temos as trocas dos peões, algum ataque aí na coluna H, né? Perigoso, mais uma vez aqui ameaçando uma entrada, né, forte. Por isso, cavalo E7 foi jogado impedindo isso. E aqui E4, perigosa. A Salimova agressiva. Torre H8 foi jogado, temos trocas. E5, F5 mantém a posição fechada. E aqui cavalo por G5 com cheque. E agora, a Salimova tem um peão a mais, atacando o rei. A gente não pensa que as brancas estão melhores aqui, ó. O Stockfish não concorda tanto, que loucura, né? Como é o xadrez, né? E então vamos ver como segue. Rei E8 e agora a torre vem para C1. O problema todo talvez seja a segurança do rei que está comprometida e todos os ataques aqui que estão existindo. Por isso F por G4 foi jogado, cavalo H7 jogado aqui de olho na casa de F6. Temos aqui o cavalo de G em F5 fazendo o bloqueio, atacando agora portanto o cavalo. E aqui o cavalo vem para segurança, o rei sai e cavalo B3 trazendo mais peças para o ataque, quem sabe. Por enquanto o Ponomariov está se defendendo bem aqui para não ter nenhum ataque da Salimova. Seguimos com o bispo em A4, cravando o cavalo. A dama sai para a casa de C5, bispo por cavalo. Temos aqui peão toma e agora cavalo por peão aqui em D4 e o Ponomariov agora já tem um peão a mais. Temos as trocas das damas e agora cavalo por G4 recupera material. Torre H4 ataca o cavalo sai e aqui pressão no peão central.
Torre vem para o contrajogo, cai o peão central, um peão a mais, segue o Ponomariov, torre na sétima, rei protege, torre cheque, rei continua protegendo, B4, e aqui a torre vem para H1, um final melhor para o Ponomariov, né? A Salimova tá sem muito o que jogar, ela vai ter que tentar simplesmente sobreviver aqui, muito perigoso esse ataque que tá chegando, e lembramos que tem um peão passado aqui na coluna D. A posição ela é estrategicamente já vencedora para as negras, mas vamos ver a técnica. A Salimova vai lutar. Cavalo aqui em F3, o peão passado dispara, torre cheque, o rei fica em segurança, o rei vai lá pro cantinho, o cavalo atacado escapa, mas agora o peão dispara, e dispara com velocidade, o rei se distancia do bispo, cai o bispo, e agora o cavalo vem pra casa de C3, B5, que lance maluco é esse? Cavalo toma com cheque, mas o rei ganha a casa de B6, ó, cuidado, tava quase levando mate aqui, mas não tem como, né, porque além de tudo, a hora que você falar é cheque mate aqui, não é porque caiu o cavalo, né, então, mas enfim... B5 foi um lance bacana aqui, que dá um pouco mais de mobilidade para o rei. E agora a torre E1 com cheque. O rei vai para casa de F4, o peão passado avança, o tabuleiro treme. E depois de rei C7, meus amigos, atacando a torre. E essa torre já tem poucas casas, né? Tem essa casa de D5, mas tá levando algum duplo de cavalo. Bom, nessa posição, Salimova abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Vamos ver se ela tentar aqui colocar nessa única casa que sobrou. Pera um pouquinho, Rafa, não estraga a partida deles aí. Exclui esse lance, coloca isso como continuação, senão você vai interferir no relatório. Tá bom, você tem razão. Aqui não, aqui simplesmente peão toma. Tô confundindo que esse peão tá promovendo pra cima. Aqui simplesmente peão toma, né? Não tem mais nenhuma casa pra essa torre. E por isso ela abandona aqui a partida. Vamos puxar o relatório aqui do chess.com. Ver mais uma vez a precisão aqui. 94.4 pro Ponomariov. O campeão do mundo voltou. Jogou com 2.800 de performance de rating. Inacreditável, belíssima partida. Vamos para a próxima. Aqui ele vai jogar agora contra a Mônica Calzeta. E então, aqui a gente tem uma siciliana, hein? Cadê os jogadores de siciliana? Aqui foi para essa variante aqui do dragão acelerado. Oba! Aqui C4 foi jogado, os cavalos vêm para o jogo, os bispos são desenvolvidos. Todo mundo coloca o rei em segurança e finalizou a abertura. A dama conectou as torres, jogou como manda o manual. Temos trocas e o bispo sai para casa de C6, pressão no peão central. E aí, proteger com o peão de F, trazer o bispo para F3, tem várias possibilidades. O Ponomariov preferiu trazer com o peão de F. Cavalo sai da frente dos bispos, os bispos se encaram, mas o Ponomariov mantém o bispo no jogo. A5, B3, cuidado aqui com essa diagonal. Cavalo C5 foi jogado, a torre já sai aqui da mira do bispo, dando mobilidade para o cavalo. E6 foi jogado e agora o cavalo manobra. A B6, com uma posição sólida dos dois lados, dama atacada sai, o cavalo vem para casa de F2, bispo atacado recua, e aqui a torre vem para a coluna D, preparando para jogar um sonho de jogar o D5. Será que é possível? Cavalo G4 foi jogado, opa, começou já uma pressão. G5 ataca o bispo volta para casa de F2, e aqui a dama passa para casa de E7, trazendo mais uma proteção para o peão de F6, por que não? Torre vem para a coluna E, H5, sai daí, cachorro. Aqui o cavalo volta para E3, bispo vem para H6 e o cavalo vem aqui para a casa de C2 para que não fique cravado. Dama G7, traz o suporte para o bispo, ameaçou o avanço. Bispo em E3, não permitindo. Torre vem para a coluna C e aqui o cavalo centraliza, bispo atacado volta protegendo o peão. Que partida, meus amigos, que nível técnico desses jogadores, hein? Aqui A3 foi jogado, o rei vai para casa de H8, B4, que legal esse plano, joga o cavalo um pouquinho mais para longe, domina a coluna, legal a estratégia, né? Rolando aqui, cavalo B3 foi jogado, com pressão no peão de B6, bispo em A4 ataca o cavalo, e aqui nós temos então esse lance super interessante do Ponomariov, ele faz as contas e fala, vambora. Bispo por peão deixando o cavalo, meus amigos. Bispo por cavalo foi jogado, bispo por torre e torre por bispo. E a gente fala, por que o Ponomariov fez isso? Em geral, não é bom você entregar duas peças, um bispo e um cavalo, por uma torre. Por que o Ponomariov fez isso? Porque agora ele segue com o lance dama C3 e para onde vai esse bispo? Não vai.
né? Bela sequência aqui do Ponomariov, que visão tática interessante. G4 foi jogado pela Mônica, mas agora peão toma, F5, tenta criar confusão, ataca aqui a dama, mas agora a dama por B3, F por G4 vai para o contra-ataque, rei H1. Bispo fica em F4, a torre vai para sétima, a torre faz a proteção, C5 tenta criar o peão passado, abre um ataque também para cima desse outro peão, a dama centraliza, cai o peão com ataque para a torre, e agora? D por C5 foi jogado, mas depois de simplesmente bispo C4 ameaçando checkmate, Mônica abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. Vitória, o Ponomariov, o campeão do mundo voltou. Vamos ver aqui uma possível continuação. Seria a dama em G7, protegendo tudo e mais um pouco. No entanto, dama em E8 jogaria o rei para longe. Bispo G8 tentaria desviar a defesa da torre. Quando cair a torre também cai o cavalo. Por isso o rei tentaria escapar, mas a dama continuaria perseguindo o rei, jogando a dama para casa de G6 e aí sim capturando a torre. Porque se aqui tentasse jogar com o rei G5... a dama, uma hora, começa a fazer a festa. Bela vitória do Ponomariov. Rafa, esse cara eu tô achando que ele tá jogando muito preciso. Esse cara tá pensando o quê? Que ele já foi campeão do mundo? Sim, ele foi campeão do mundo de 2002 a 2004. 96% de precisão. O homem é uma máquina. Jogou aqui com muita precisão. A gente vê que nem chegou no final. Acabou mesmo a partida no meio jogo, né? Bela partida aqui do Ponomariov. E aqui nós temos agora contra a Elizabeth Petz. Vamos dar uma olhada então, mais uma partida dessa sequência aqui de 5 vitórias do Ponomariov. O gambito da dama recusado com H6, gostei, já gostei da Elizabeth aqui, gosto dessas variantes aí que saem um pouco do convencional. Caraca, A3 com C5 é sofisticado, aqui B4 já diretamente começando com um ataque na ala da dama, caraca, que partida interessante aqui, já começou... com G5, B4, C5 começou bem agressiva aqui a partida dos dois lados. A Elizabeth deu tom e aliás, o Ponomariov deu tom e a Elizabeth aceitou, né? Foi pra cima. Aqui torre veio pra coluna C, o cavalo manobra, rei F8 foi jogado, o cavalo chega em G3, G4. Vale lembrar que o Ponomariov foi campeão em cima do mundo do Ivanchuk, né? Ele foi campeão do mundo em cima do Vassil Ivanchuk. E a gente que é fã do Ivanchuk, né, a gente fala, puxa, foi por pouco. E o Ponomariov era tão novo, né, quando ele ganhou do Ivanchuk, 20 e pouquinhos anos, assim, era bem novinho. Bom, cavalo atacado, vai para o centro, temos H5, H3, H4, cavalo atacado volta, toma aqui o peão, cavalo por bispo com cheque, torre por H3 foi jogado, confusão da boa, hein, e dama G5, jogado pela Elizabeth. Temos torre H2 protegendo, o cavalo vem para o jogo, cavalo manobra para G1, cavalo G4, torre atacada, cavalo F3 intermediário, aqui a dama sai e agora sim a torre sai para casa de H3, torre vem para a coluna E, grande roque foi jogado, e torre H6, partida das boas, hein? Rei B1, rei E7, temos aqui E4 estourando tudo no centro, peão toma, bispo toma, torre vem para a coluna D e aqui G3 atacando o peão. Rei vem para a casa de F8, peão por H4 e agora a torre H5. Rafa, por que que ele jogou, por que que ela jogou rei F8? Não dava para jogar peão toma? Aqui peão toma, torre por G3 vai para um bom ataque, né? Então vai ganhando a iniciativa, esse bispo logo mais vai virar um monstro. E aqui, por exemplo, começa a existir uma pressão muito violenta na coluna G, né? Por isso foi jogado esse lance rei F8 e aqui realmente torre por peão por peão ganhando. O peão já tem um peão a mais o Ponomariov, hein? Que categoria! Torre H5 foi jogado, torre G3 pesa na coluna G de qualquer maneira. E aqui sim, meus amigos, Ponomariov vai para um lance fantástico, né? O Ponomariov quer acordar esse bispo que não tá jogando, ele quer eliminar a pressão nesse centro dele que tá existindo, como resolver tudo isso de uma maneira, além de tudo estilosa, além de eficaz. Sim, meus amigos, torre por G7 jogado pelo Ponomariov, seguido de D5 atacando a dama, exclama atacando o cavalo, e aqui não adianta jogar cavalo por E5. Aqui simplesmente você vai capturar de cavalo e rasgar um F4, né? Não adianta nada. Por isso, depois desse D5, a partida seguiu com dama G4 e agora
Aqui mais um lance que exclama: torre G1 atacando a dama, o cavalo tá defendido, o bispo tá protegido e o cavalo tá atacado. Que loucura! A partida seguiu com dama por G1, que mais, né? Você vai capturar um pouco de material para salvar ali, agora tentar jogar, né, com essa... Se for olhar a questão material não tá tão diferente. Vamos ver aqui né, se a gente for olhar aqui, ó, 2 peças, mata com 2 peças, uma dama mata mais ou menos com 2 damas, o que sobrou a mais foi um cavalo aqui pro Ponomariov, e além de tudo um peão a mais, não, a questão de peões está igual. O problema da Elizabeth é um pouquinho a segurança do rei e a cooperação entre as peças, né, que ainda tá um pouquinho ruim de jogar. Bispo F3 foi jogado atacando aqui a torre, e que problema, hein? Porque agora tá vindo o bispo F6, além de tudo, que belo cálculo do Ponomariov, né? A sequência não tem fim, a combinação não acabou. E por isso torre F5 foi jogado, mas depois de simplesmente bispo C1, meus amigos. Que loucura! Atacando o defensor da torre. Não dá mais pra segurar aqui essa pilha de malabarismo e por isso Elizabeth Petz abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais, meus amigos. Mais uma partida monstruosa aqui do Ponomariov. O campeão do mundo voltou inacreditável, 96,3% de precisão, com direito a lance brilhante, né? Então aqui o torre por G7, que foi sensacional. Aqui, né, realmente uma bela par. Cara, esse homem é uma máquina, né? Esse homem aí é uma máquina. E a gente tem a saideira, que é contra a Maria Muzichuk. Vamos ver então a partida dele contra a Muzichuk. A gente cai numa 4 cavalos aqui com D4. Bispo desenvolve, cavalo por peão, dama em E7. Por enquanto ele gambitou um peão. A dama faz a proteção, mas agora cavalo por peão. Mas que é isso aí? O que tá acontecendo? Sacrificando peça. Mas agora bispo C5. Gostei dessa abertura aqui do Ponomariov. Ele deve ter feito esse preparo aqui lá em 2000, né? Lá em 1900 e pouco. Um dia ele falou, um dia eu vou usar isso aqui, né? E chegou o grande dia. Dama D3 foi jogado, dama por E5 recupera finalmente aí a peça, né? O interessante dessa linha é que, de fato, né, não tem mais como continuar protegendo aqui o cavalo. Portanto, o Ponomariov recupera o material. Seguimos com as trocas dos bispos e aqui D6 com igualdade. Gran Roque, beleza, vamos para agressão. Aqui F3, preparou G4. Bispo E6, preparou ataques na outra ala. Rei B1 profilático, dama em A5 coloca pressão e aqui o cavalo fica na defesa. G4 vai pro ataque, B5 dispara. Não se incomodando com o bispo por B5, que poderia ter sido jogado por conta de bispo por A2, eliminando a defesa do bispo indo para grandes ataques. Por isso B3 foi jogado, mas agora B4 chega de qualquer maneira, B3 colocou granito nessas casas e agora o cavalo volta em segurança. Cavalo manobra aqui na casa de D7, temos cavalo D4, bispo atacado, dama crava o cavalo, bispo em E2 foi jogado, o cavalo vem para C5 e aqui a torre já prepara ataques na coluna G. Seguimos com o rei H8 e aqui H4, Muzichuk indo para cima, A5 Ponomariov também, aqui nós temos H5, A4, quem der mate primeiro ganha, aqui H6 foi jogado, G6 e a dama vem para casa de D2. Torre em A5, prepara mais uma peça para o jogo. G5, dispara o peão. F6, tenta quebrar. G por F6, bispo em F7. Que lance foi esse, cara? F6 seguido de bispo F7. Esse Ponomariov é maluco. E essa continuação é muito boa. O Stockfish gosta dessa maluquice, né? Vamos ver aí, então. F6, cara... Jogo seguido de bispo F7, isso é muito doido. Bispo C4 foi jogado e agora A por B3 captura o peão. Bispo toma, cavalo toma, algumas trocas, cavalo toma. E aqui a torre está atacada, volta em segurança para casa de A7. Os computadores dão ainda a posição como equilibrada, apesar da Muzichuk ter um peão a mais. Esse ataque aqui para cima do rei vai ser perigoso. Dama D4. A Muzichuk sabe disso. A Maria Muzichuk é a irmã da Ana Muzichuk, né? As duas são grandes jogadoras. Ela sabe disso e por isso ela quer trocar as damas. Mas o Ponomariov prefere manter o ataque. Dama volta para B2 para defender. Agora apareceu o Cid Moreira, né? A dama B2 agora volta para defender. E aqui a torre de F vem para a coluna A, triplicando o ataque na coluna A. Torre de G1 foi jogado. Esse ataque é cruel. Dama C6 foi jogado agora, colocando mais uma vez a possibilidade dos ataques em A2, colocando pressão. Se cai em C2 depois, cai também o cavalo. A posição é perigosa demais.
A partida seguiu com torre D2, fazendo a proteção. A dama vem para C3, tentando eliminar a dama, que é a defensora do peão de A. Torre de D1 foi jogado. E agora, diretamente, uma boa combinação aqui do Ponomariov, hein? Vamos ver aqui essa bonita essa continuação aqui, ó. Torre por peão foi jogado, entregando as duas torres pela dama, seguindo com dama por peão. E a gente tem, portanto, uma dama levemente inferior a duas torres, o bispo aqui pelo cavalo. No entanto, o Ponomariov tem um peão a mais, a possibilidade da criação de um peão passado, e o rei continua com problemas. Interessante demais. Torre D3 foi jogado, rei sai daí do cantinho para não levar mate. Dama vem para F4, e aqui cai também o peão de H6. Bela leitura do Ponomariov, né? A Muzychuk não conseguiria defender esses peões, e as torres não têm uma coluna aberta para poder jogar. A partida seguiu com E5, tentando abrir uma coluna. D por E5, pode vir. Torre cheque, o rei sai. E aqui torre na sétima, a dama vem para F4, o cavalo vem chegando, o rei vem para H6. Cavalo por E5, o bispo atacado sai no limite. Cavalo G4 com cheque, cai o peão de H7. Mas depois de simplesmente dama por F3 atacando todo mundo, Maria Muzychuk abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Mais uma vez o Ponomariov mandou aqui uma precisão monstra. 88,1% de precisão. A partida foi mais caótica. Mesmo assim ele conseguiu uma alta precisão. A gente vê aqui no gráfico, né? Caraca, meu. O homem é uma máquina. Ele tá de volta, né? Aqui no torneio. Muito legal de ver esse campeão do mundo, Ponomariov, jogando mais uma vez, né? E a gente tem aqui liderando aqui o torneio com 5,5 pontos, seguido do Cirilão, o Iturrizaga, Michael Adams e por aí vai. Agora foi o Rodrigo Góes. Meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. A gente segue acompanhando o Ponomariov. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!